A obra se chama Tiago de Mello, uma poética do lugar, né? E é uma análise da poesia do Tiago de Mello, tendo um recorte aí nem tanto temporal quanto temático, né? Onde eu aproveito os poemas do Tiago de Mello, onde ele trata da questão amazônica como um todo, e aproveito para falar de como que a cultura amazônica, os povos da Amazônia, homens e mulheres da Amazônia aparecem na poesia do Tiago de Mello, né? Como que essa diversidade cultural, humana, social aparece num poeta que tem como seu principal tema, ou um dos seus principais temas, a Amazônia como um todo. Correto, né? O livro é resultante de sua vivência na geografia ou ele já vem de um trabalho anterior? Eu acho que assim, o mestrado em geografia, o livro é resultante da minha dissertação de mestrado, né? Depois de concluído o mestrado, recebi um convite para publicar esse livro pela editora Valer de Manaus, onde a gente fez essa publicação, né? Então, esse livro, Tiago de Mello, Uma Poética do Lugar, é fruto do mestrado, mas acho que antes de tudo ele é fruto de uma vivência literária mesmo. Tiago de Mello é um poeta que eu leio desde os meus 15 a 16 anos de idade e é um poeta da minha preferência, além de ser um poeta da minha preferência, é um dos grandes poetas da literatura brasileira contemporânea, né? Assim, uma poesia marcante na segunda metade do século XX e até os dias de hoje, assim. E dentro da Amazônia, o Tiago de Mello é a grande expressão da nossa literatura, talvez ao lado do Márcio Souza e hoje do Milton Ratum, talvez sejam os três grandes nomes da literatura produzida na Amazônia, né? Então, eu acho assim, não é fruto apenas de 1 ano e meio, 2, o tempo que eu fiquei no mestrado, mas fruto de uma vivência literária e, por que não dizer, de uma vivência espacial, né? Porque eu acho que tanto a vivência literária quanto a vivência espacial, geográfica, são intrínsecas à existência, né? Assim como a geografia e a literatura, sempre uma tratou dos temas da outra, né? A geografia sempre aparece nos textos literários, porque os textos literários tratam das questões geográficas, das questões espaciais, né? Então esse casamento ele é muito antigo. O que a gente fez foi sistematizar isso dentro de uma análise mais acadêmica que depois resultou nessa obra. Certo. Nessa caminhada aí você deve ter encontrado muitas novidades também com relação à produção regional, né? Ou isso não foi? Tem duas coisas que chamam a atenção. Realmente isso, o fato de conhecer mais a Amazônia, apesar de não ser natural da Amazônia, mas eu adotei a Amazônia como minha cultura, minha casa, me identifico muito com as coisas que a gente tem como expressão cultural na Amazônia. Sempre gostei de alguns escritores da Amazônia, mas cada dia mais começo a gostar da poesia produzida aqui, dos romances produzidos aqui, e isso é uma coisa assim, que para mim hoje é bastante marcante, né? Essa relação que eu mantenho com a expressão literária da Amazônia. Correto. Foi muito difícil conciliar essas duas áreas aí, geografia e literatura? Como eu disse, eu acho que não é difícil porque você trabalha com elementos geográficos dentro do texto literário. A maioria dos textos literários tem uma expressão da espacialidade, da territorialidade dos sujeitos, né? Então, a categoria geográfica que a gente trabalhou na obra do Tiago de Mello foi o lugar, essa porção de espaço onde o sujeito estabelece relação afetiva, né? De que se caracteriza como lugar geográfico. Então, essa entrelaçamento afetivo do sujeito poético do Tiago de Mello com o espaço amazônico, com a cidade de Barreirinha, com a cidade de Manaus, com os rios da Amazônia, é muito marcante, né? Então, é um casamento que naturalmente ele foi acontecendo. Outra coisa que chama atenção é que a literatura como tema para a geografia é uma coisa já centenária, né? Os primeiros estudos envolvendo geografia e literatura remetem a mais de 100 anos. Uma outra coisa interessante, quando eu comecei a estudar estudos sobre literatura dentro da geografia, essa pesquisa levou a trabalho de mais de 100 anos, né? Então, assim, há muita produção ao longo da história de geógrafos que têm estudado a literatura, né? E eu mesmo hoje continuo com um trabalho sobre o poeta Afonso Solomão de Santana, também onde eu estudo as questões territoriais da obra do poeta Afonso Solomão de Santana, hoje no programa de doutorado da Universidade Federal do Paraná. Uma espécie de resgate aí de muitas
não sei se é resgate, mas assim, talvez uma continuidade dessa discussão, né, entre poesia e geografia. E é uma coisa que a gente vai vendo que é um assunto que não se esgota nunca, né? Todos os poetas têm grandes preocupações geográficas, espaciais, né? João Cabral do Melo Neto, Mor de Vida Severina, que a gente poderia usar como exemplo, o deslocamento do sujeito severino ao longo dos 4 espaços geográficos do Nordeste, o sertão, a zona da mata, litoral, né? Então essa vivência espacial do sujeito poético a gente encontra em diversos poetas, como citei João Cabral do Melo Neto, poderia citar uma Cecília Meirelles, poderia citar Luiz Bacelar do Amazonas, o Thiago de Mello, enfim, é uma coisa que acho que é um assunto que não se esgota. Não se esgota, né? Eu poderia pensar assim que de repente a literatura, ou a poesia no caso, né, uma produção, ela é uma marca desses grandes nomes que passaram por esse lugar de repente? Como é que é essa visão? Se a geografia... A literatura no caso, a poesia, um exemplo, ela é uma dessas marcas que as pessoas, né, enquanto atores... Eu vejo a poesia de algumas formas, assim. Eu acho que poesia, usando uma definição do Otávio Paz, ele diz assim que a poesia é a consagração do instante, porque na poesia, assim como uma foto, como talvez acho que a melhor metáfora ou a melhor imagem uma outra arte que representa o que é a poesia talvez seja a fotografia, é aquela impressão do instante. É diferente do romance, por exemplo, que é uma narrativa longa, que às vezes demanda 2, 3 anos de elaboração. E a poesia é aquele captar momentâneo das expressões que o sujeito poético se depara, né? Então ele, em algum momento lá, o Thiago de Mello se depara com a grandeza do Rio Amazonas, com o encontro das águas, e daquele momento, que o Ferreira Goulart vai chamar daquele espanto momentâneo, surge essa imagem poética de um espaço vivido, concreto, né? Então essa relação do sujeito que se depara com as complexidades do espaço é que acaba sendo objeto dos estudos que eu venho trabalhando nos últimos anos. Correto. Para finalizar aqui, com relação à questão das contribuições, né? Eu penso assim, de repente você contribuiu com esse trabalho para o conhecimento, né? Ou de repente quem mais contribuiu? Foi a própria geografia contribuindo com com o seu momento? Aí eu trabalho com interessante a pergunta, porque eu trabalho com uma perspectiva que eu acho que hoje é bastante usada, né, no meio acadêmico, que é a ideia do Bakhtin de diálogo, né? E quando você trabalha com diálogo, você trabalha com diálogo sem hierarquia, né? Quer dizer, não tem um que seja maior, superior que o outro. O Gilles Deleuze, que é filósofo francês, que também tem diversas considerações sobre a linguagem, vai dizer sempre que a linguagem vai de um dizer a um dizer a um dizer infinitamente. Não há uma hierarquia, né? Quer dizer, a geografia tem a sua importância, a literatura tem a sua importância, e elas dialogam em sistema de igualdade, em sistema interdisciplinar de troca de conteúdo que vão enriquecendo as duas, né? Então essa não hierarquização de uma sobre a outra, eu acho que é fundamental para qualquer trabalho acadêmico que use a interdisciplinaridade como meio, né? Então o diálogo não hierárquico, né? Isso é o que deve predominar nessa e assim, é uma coisa que eu tenho falado muito, falo no meu livro inclusive, é que assim, a poesia serve como forma de compreender de maneira mais humana a vivência dos sujeitos no espaço, como a geografia muitas vezes também serve como ferramenta teórica de análise literária. Então eu acredito que, por exemplo, para você analisar, como eu chamo a poética do lugar no Thiago de Mello, nada melhor que ferramentas geográficas, né? Quer dizer, são ferramentas, a geografia nesse momento, nessa perspectiva, acaba se transformando numa ferramenta teórica que me possibilita analisar de forma mais elaborada e de forma bastante com bastante substância a obra do Thiago de Mello, né? Então a geografia serve como instrumento teórico para a literatura, como a literatura humaniza a ciência geográfica, né? Então é esse diálogo que a gente procura estabelecer, né? Certo. Mais uma pergunta só para a gente fechar de vez, né? Você com esse trabalho e com a sua passagem nada, né? A sua marcação aqui no caso dentro da geografia, né? Tá também pontuando esses 30 anos aqui da geografia, né?
Como é que você vê essa instância da geografia aí, desses 30 anos? Todos os lugares que eu tenho tido a oportunidade de falar, é uma coisa que eu tenho frisado bastante, assim, a gratidão que eu tenho com o mestrado em Geografia da UNIR, por me possibilitar trabalhar com um tema que muitas vezes não é tão aceito, né? Quando você fala em geografia, daí fala assim, você vai trabalhar com literatura dentro da geografia. Eu acho que isso não é qualquer orientador, no meu caso foi o professor Josué, não é qualquer programa que te aceita trabalhar com um tema que muitas vezes não é dos temas, digamos assim, mais tradicionais trabalhados pela geografia, mas o mestrado em geografia eu devo essa gratidão ao fato de ter me oferecido um espaço onde eu pudesse trazer essa minha experiência literária, essa vivência literária para dentro do programa, né? E me permitiu desenvolver um trabalho assim com todo o suporte possível e tudo. Então assim, eu devo muito esse meu livro que hoje, né, a gente tá lançando, Thiago de Mello, A Pet do Lugar, até com a minha própria transformação humana, né? Hoje eu observo o mundo com um olhar geográfico, humanizado, né? Muito por conta daquilo que eu vivi dentro do mestrado em Geografia.